Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre as nossas vidas. Que alegria estar aqui com vocês, tá, meus irmãos? Estou muito feliz, muito grato a Deus por estar junto para cultuar o Senhor. Algumas pessoas eu já conhecia, outras eu estou conhecendo. E antes de falar sobre isso, sobre essa gratidão especial, quero compartilhar uma história. Diz que tinha um homem que viajava de Cruzeiro do Sul para Tarauacá. Ele ia toda semana, um carro bonito, um carro muito bom, um carro caro, e ele pegava esse carro e se deslocava para lá, toda semana. E quando ele passava por lá, tinha um quebra-mola no caminho, que tinha um rapazinho que vendia farinha, um saquinho de farinha. E ele pegava R$5, porque tinha nesse local um cestinho, e ele colocava os R$5 no cestinho, não pegava a farinha e ia embora com seu carro. E ele fez isso durante um ano. Toda semana passava, colocava os R$5 da farinha, não pegava a farinha e seguia a viagem. Depois de um ano fazendo a mesma coisa, um dia ele passou e fez o seu ritual. Colocou os R$5 no cestinho, e quando ele estava arrancando com o seu carro, aquele rapazinho correu atrás dele, ele percebeu, foi desacelerando o carro, abaixando o vidro, e esse empresário falou: eu sei, você veio atrás aqui para me agradecer porque eu tenho colocado esse dinheiro há um ano. E o rapazinho falou: não, é porque agora a farinha está R$10. Essa foi uma história sobre ingratidão, mas eu quero dizer sinceramente que o meu sentimento aqui nessa noite é exatamente o contrário do rapazinho da farinha. É de muita gratidão, porque todas as vezes que eu tive contato com o pastor Edson foi de muito carinho, sabe? Com a missionária Gabi foi de muito carinho. E assim, é engraçado que eu os vi pela segunda vez agora. Mas as meninas vêm tanto aqui da equipe, são tão abençoadas por eles, sabe? A gente escuta tanto da graça de Deus sobre a vida deles que eu já me sinto em casa, me sinto à vontade, e sem falar nas orações que são direcionadas ali para Pauini. Minha gratidão a Deus pela vida de tantas pessoas, do Mateus que está aqui, da família de Tiago. Então assim, me sinto à vontade e quero conhecer mais vocês, ok? Então eu estou falando que eu quero conhecer mais vocês. Nada mais justo do que eu também me apresente um pouco melhor. Eu sou Eduardo Magrin, piada pronta, né? Alguém com esse corpo, com esse sobrenome, meu sobrenome. Sou casado com aquela moça bonita, com a Donária. Fique de pé, amor. Por favor, ela ama ficar de pé. Fique de pé, amor, por favor. Eu sou casado com essa mulher linda, sou pai de Pedro, que esteve por aqui. Somos missionários da MEAP, é uma missão interdenominacional que trabalha ali no Purus. Somos da denominação chamada Congregacional, uma igreja também histórica, assim como a Igreja Batista, assim como a congregação de vocês, uma denominação com a preocupação em ensinar as Escrituras, em ter evangelização como estilo de vida, em valorizar a glória do Senhor. Então, nós estamos lá servindo em Pauini, que é considerado um dos municípios mais pobres do país, está entre os 30 municípios mais pobres do país. E fora isso, a gente está falando do rio menos evangelizado da região amazônica. O rio Purus pode até ter algum rio menor, menos expressivo, mas dos principais rios amazônicos, o rio Purus é o rio menos evangelizado. Então a gente está falando de uma demanda de plantação de igreja muito grande, e isso somado há uma demanda também de trabalhos sociais também. Então é isso que a gente faz lá. Depois a gente pode, se alguém tiver, os que têm Instagram, né, hoje em dia quase todos têm, se você quiser seguir a página Rio de Esperança, você pode acompanhar um pouco mais sobre o trabalho ali. Me lembra, amor, que a gente sempre está mandando também os relatórios também para a igreja estar orando pelo trabalho em Pauini. E meu desejo de oração é que realmente Deus proporcione essa viagem para lá. Vai ser uma alegria muito grande, e vamos ver se alguns irmãos também vão juntos aí com o pastor para conhecer Pauini. Então, essa é uma breve apresentação, e agora eu quero apresentar uma porção das Escrituras que vocês conhecem, que está em Marcos, capítulo 14.
Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Diz assim as Escrituras: Então chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afaste de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: Dormi e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Pedi um favor, pastor. Só uma limpadinha. Ainda na adolescência, eu ouvi uma frase de um revolucionário que dizia assim, a frase, eu não sei se vocês já ouviram: prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. E todas as vezes que eu ouvi essa frase, ou que eu li essa frase depois, essa frase era sempre, ela apresentava um modo de você enfrentar as lutas, de você enfrentar as batalhas, de você enfrentar as dificuldades, isso sem se humilhar. Isso sem se render, sem depender. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas Jesus aqui no Getsêmani, ele consegue unir, ele consegue juntar essas coisas, esses aspectos, que aparentemente, que numa visão rápida, são muito diferentes. Que aparentemente são até um anula o outro. Mas ele consegue unir essas duas coisas, que é a coragem de enfrentar as lutas, que é a coragem de enfrentar as batalhas, mas isso somado à humildade, mas isso somado à dependência, mas isso somado à rendição. Se alguém daqui tem facilidade de fazer desenhos, eu sei que Ana desenha bem, mas alguém gosta de desenhar? Cadê os artistas dessa igreja, os pintores, os desenhistas? Quem não desenha tão bem, mas gosta de desenhar? Já está melhorando, né? É porque eu coloquei um patamar muito alto, né? Obrigado. Eu coloquei o patamar muito alto, né? Como se desenhasse bem. Mas se você não desenha tão bem, e se você quisesse fazer um quadro, vamos pensar que estivesse tendo uma noite falando sobre o Getsêmani, e aí você poderia fazer um quadro para simbolizar o Getsêmani. Se você tivesse a ideia de fazer o desenho de um guerreiro lutando ajoelhado, você retrataria bem o Getsêmani. Você iria descrever bem essa situação que a gente acabou de ler. E para a gente entender melhor ainda o texto, nós vamos voltar um pouco. Na verdade, a gente vai voltar 2 dias antes dessa narrativa, porque 2 dias antes dessa história que a gente leu,
aconteceu o seguinte: após o dia de falar sobre o dia do grande julgamento, Jesus disse assim: olha, daqui a 2 dias vai ser celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Ele deu esse discurso. E nesse mesmo dia, os principais líderes religiosos, eles se juntam e eles começam a tramar como eles iriam prender Jesus e como iriam matar Jesus. Então Judas, já com Satanás nos coros, ele se encontra com esses líderes religiosos e depois de ouvir da parte desses líderes que ele receberia uma grana, um dinheiro, ele passa a esperar um momento oportuno para entregar Jesus. Então chega o dia da Páscoa. Os discípulos vão adiante, vão primeiro do que Jesus para Jerusalém. Eles vão para preparar o momento da ceia. E é isso que acontece, os discípulos preparam a refeição da Páscoa, Jesus e seus discípulos têm esse momento de ceia, eles se alimentam junto daquela refeição, e eles cantam os hinos, os salmos 115, 116, 117 e 118, tradicionalmente cantados após a refeição da Páscoa. Depois que eles cantam esses salmos, eles saem andando pelas ruas de Jerusalém, eles passam pelo Vale do Cedron, e depois de subirem ao Monte das Oliveiras, eles chegam a um local chamado Getsêmani. Provavelmente um bosque cheio de oliveiras ali, onde se encontrava uma prensa de azeite, que é o significado da palavra Getsêmani. Prensa de azeite, lugar de esmagamento. Você já deve ter escutado falar sobre as prensas, né, como funcionava para tirar o óleo. E ali, naquele local, que era um local bastante frequentado por Jesus e seus discípulos, ali era um dia diferente. O local era o mesmo, mas o dia era diferente. O local era o mesmo, mas a atenção era outra. O local era o mesmo, mas os sentimentos eram diferentes. Aquele dia era um dia diferente. Para os discípulos, o tempo de comunhão, o tempo de alegria na presença do Mestre, estava diminuindo. Por outro lado, as perseguições, a provação iria aumentar. O nome daquele lugar nunca tinha feito tanto sentido como naquela hora. E para Jesus seria pior ainda. Jesus era a própria azeitona. Como diz no Nordeste, não sei se aqui diz assim, Jesus é a própria oliveira, que estava prestes na Bahia, assim também não. A Bahia não se mistura muito com o Nordeste não, maldade, brincadeira. Não, maldade. Depois a gente se acerta, tá? Que ela é a própria azeitona que estava prestes, Jesus seria a própria azeitona que estava prestes a ser esmagada, triturada, prensada. E Jesus, diante daquele cenário, ele tem um plano traçado. Jesus, diante daquele cenário sombrio, ele sabe o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer o plano de Jesus é enfrentar aquela situação prostrado diante de Deus. Meus irmãos, e a partir da postura de Jesus, a partir disso aqui que a gente leu sobre Jesus no Getsêmani, nós aprendemos que nós precisamos enfrentar os momentos críticos, os momentos difíceis de nossas vidas, prostrados diante de Deus. Amém? Precisamos enfrentar os momentos difíceis de nossas vidas em oração. Por quê? Em primeiro lugar, para não tomarmos o caminho da negligência, para não tomarmos o caminho da irresponsabilidade, para não tomarmos o caminho do comodismo, da paralisação. Nós lemos agora há pouco que eles tinham chegado onde? No Getsêmani. Um local tranquilo, um local sossegado, um local provavelmente silencioso. Estou ouvindo os pássaros cantando. Então, no local como esse é muito bom para quê? Para você ler um pouco. É muito bom também para orar, né? É muito bom também para contemplar a criação do nosso Deus. Mas nesse silênciozinho, quem trabalhou a semana toda, está com os pés cansado,
Quem fez a faxina na casa hoje? Esse silênciozinho já vai dando um soninho, não vai? É um local muito bom também para tirar uma soneca. E o que acontece ali? O texto diz que Jesus falou, lembrando que Judas já tinha desgarrado. Jesus fala para os 11 e fala assim, vocês 8. Lembrando? Judas desgarrou, 12, menos 1, 11. Ele fala para Pedro, Tiago e João, para ele ir mais junto com ele para orar. E ele pede para que os oito esperassem ali. Então, Jesus, homem como era, Jesus era 100% homem, não é isso? 100% homem, 100% Deus. Jesus, homem como era, Jesus não tinha só necessidade de comida, de abrigo, de bebida, mas também de companhia. E na verdade Jesus, ele concede essa honra para os discípulos para estarem junto com ele naquele momento tão difícil da sua vida. E meus irmãos, eu queria só dar um parênteses aqui, meu irmão. Eu nem tinha feito isso no sermão, mas passou pela minha cabeça. Jesus é Deus. Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus, o ser perfeito. Ele tinha necessidade de companhia. E isso é um grande ensinamento para nós. Quantas pessoas, meus irmãos, sério mesmo, quantas pessoas que estão aqui nessa noite, cultuando ao Senhor, que estão se sentindo sozinhas? Você pode ter certeza que tem pessoas nesse momento, que está em volta de um monte de gente e está se sentindo só. E eu sempre costumo falar, citando já outros, que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Sejamos sensíveis às pessoas. Jesus precisou de companhia. As pessoas precisam de companhia. Jesus precisou de alimento. As pessoas precisam de alimento. Há um dado de que cerca de, acho que a cada 5 pessoas no Brasil, uma não se alimenta na quantidade e qualidade que deveria se alimentar. Que Deus nos dê essa sensibilidade. Então, voltando para o texto, ele pede para que eles fiquem ali, não é? E leva Pedro, Tiago e João com ele. Mas o que acontece? Jesus chama 3 em especial. E o interessante é que são os mesmos 3, Pedro, Tiago e João, que de forma exclusiva, somente esses 3, presenciaram aquela pesca maravilhosa, quando sob as palavras de Jesus eles lançaram sua rede. Somente os 3 testemunharam o poder de Jesus sobre a morte, quando a filha de Jairo foi ressuscitada. Somente os 3 tiveram uma visão prévia da glória de Cristo no Monte da Transfiguração. E porque Deus é soberano, Jesus chama os mesmos 3 para ver um Jesus diferente. O Messias está mal, cheio de angústia, de tristeza. Então Jesus pede que eles fiquem ali vigiando enquanto ele vai mais adiante orar. Então o mestre, o amigo deles, pede para eles ficarem orando. E talvez eles tenham falado, tranquilo, não tem nada de difícil nisso. Ficar aqui orando, vigiando. Porém, quando Jesus retorna, como Jesus encontra aqueles 3 vigorosos pescadores que já tinham passado madrugadas em claro pescando no mar da Galileia? Como eles estavam? No 13º sono. Estava roncando e babando, não é isso? E aí quando Jesus percebe isso, o que acontece? Imediatamente Jesus chama a atenção dos 3, não é isso? A maldade. Eu nem olhei para vocês porque eu fiz maldade, tá? Eu fiz a pergunta e abaixei a cabeça. Porque eu não queria... Ele não chama a atenção dos 3. Ele imediatamente não chama a atenção dos 3. Ele chama a atenção de quem? Pedro. Ele fala, Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Mas será que Jesus está de marcação com Pedro? Será que Jesus está perseguindo Pedro? Não estão os 3 dormindo? Por que só falar com Pedro? Quanto à questão de se manter fiel, esse Pedro aqui sonâmbulo, esse Pedro dorminhoco, é o mesmo Pedro que algumas horas antes desse momento, quando eles estavam no cenáculo lá tendo o momento da ceia, ou quando eles estavam ainda passando pelo o Vale de Cedron, pelas ruas de Jerusalém, esse mesmo Pedro fez juras como? Olha o que Pedro falou.
Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Senhor, por ti darei a minha vida. E agora está aqui Pedro roncando e babando em cima de uma pedra, enquanto Jesus falou de forma muito clara para ele ficar o quê? Vigilante. Vigiar significa estar vivo, estar sensível, estar atento. E a pergunta é, por que Jesus pede para que os discípulos fiquem ali vigiando? Será que Jesus está preocupado em alguém chegar trazendo algum perigo? Com certeza não. Jesus já tinha falado lá na ceia, no cenáculo, que ele iria ser traído, que ele ia ser pego, ele já tinha anunciado. A preocupação de Jesus não é com ele, é com eles, é com os discípulos. Se a gente olhar o versículo 38, é por quê? Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É isso a preocupação de Jesus. Os discípulos iriam passar por um tempo de provação severa. O próprio Jesus, antes da sua entrada triunfal em Jerusalém, ele falou para os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele falou assim, olha, vocês vão passar pelo mesmo batismo que eu. Vocês vão beber o cálice. Em outras palavras, o que Jesus está falando é, vocês vão sofrer. Para Pedro, Jesus falou assim, Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei ao Pai, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Quanto a Pedro, Jesus ainda falou cara a cara com Pedro, falou assim, Pedro, você vai me negar. Havia motivo melhor do que esse para que eles pudessem vigiar e orar? Meus irmãos, quando Jesus falou com Pedro, Tiago e João que eles deveriam vigiar e orar para não entrar em tentação, sabe o que Jesus tinha em mente? Jesus tinha em mente, tinha uma preocupação de que eles tropeçassem, de que eles fossem infiéis. Era essa a preocupação de Jesus é com infidelidade. Meus irmãos, olhem para mim, vamos ser sinceros, vamos bater um papo aqui. Jesus, por misericórdia e graça, ele alertou a Pedro, Tiago e João, ele alertou quanto à possibilidade de tropeço e infidelidade. Ele alertou, por amor. Nós somos filhos de Deus. Nós um dia entregamos a nossa vida para Jesus. E eu tenho certeza que há áreas na sua vida e na minha vida que Deus tem falado, meu filho, tome cuidado. Meu filho, tome cuidado com isso. Mas aí, eu não tenho condições de falar qual é a sua área. Eu tenho condições de saber quais são as áreas que Jesus tem me alertado. Mas a gente pode levantar algumas. Se tem uma área que tem levado a tropeço e infidelidade, é frieza espiritual. Eu estava ouvindo uma mensagem do Marco Teles, que ele estava pregando naquele vídeo que você estava falando, e ele falava mencionando sobre as lágrimas de Timóteo. E eu achei tão interessante que Paulo falando que lembrava das lágrimas de Timóteo, mostrando a legitimidade da fé de Timóteo. E com isso a gente não está falando de emocionalismo. A gente está falando de uma piedade que não é fria, de uma piedade, de um amor pelo Senhor que não é da boca para fora. Que do mesmo jeito que a gente condena, e eu sei que essa igreja condena o emocionalismo, desse choro pelo choro, sabe, daquela coisa de transe, que choro que não leva ao arrependimento. Por outro lado, a piedade, a doutrina que não leva ao choro, ela é preocupante. Porque o ser humano, daqueles mais frios, porque tem pessoas que são mais emotivas, choram mais fáceis, né? Mas das pessoas menos emotivas, as mais emotivas, nós somos seres emocionais.
E quando nos deparamos com a nossa tragédia, com o nosso pecado, ou com as grandezas de Deus, é estranha a emoção não vir. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de emocionalismo? Tem hora que eu fico triste comigo, quando eu leio as Escrituras e eu percebo que as Escrituras não saltam como em outros momentos. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando você lê um texto assim, você está lendo um texto assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você lê aquilo e você começa a chorar e se emocionar. E não é uma frase. E não é apenas um princípio. É o próprio Deus falando para você, meu filho, eu sou o seu Senhor. E isso te basta. Não se preocupe. Não temas. E aí você fala, mas eu estou mais maduro. Era muito infantil, era muito emocional. Cuidado, meu irmão. Que não venhamos a confundir maturidade com frieza. Que o Senhor nos ajude, nos livre de sermos religiosos, de vivermos no automático. Sabe? Que Deus nos livre. Deus nos ajude, para que a gente possa ter o coração aquecido. Qual é a área que Deus tem falado ao meu e ao seu coração? Será que é o rancor, que é a mágoa? Quantas pessoas eu tenho conversado dentro das igrejas que têm se afastado do Senhor e a semente disso é mágoa, é ferir. E às vezes mágoas, ressentimentos, tristezas justas. Tristezas que foram causadas mesmo por pessoas que não deveriam ter feito aquilo, mas não tratam isso. E aí vai dormir pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa, ela fica maquinando o que aconteceu, remoendo, e a pessoa está vivendo a vida dela, nem lembra dela. E ela está presa. Tem um poeta que diz, Shakespeare, que fala assim, que a mágoa, que o ressentimento, é o veneno que a gente bebe querendo que o outro morra. E faz muito sentido. Se a gente se apega a isso, isso é morte para as nossas vidas. E a pergunta é, qual é a área de nossas vidas que Deus tem nos alertado? E conforme as Escrituras nos ensinaram, que a gente acabou de ler, para a gente lidar com isso, a gente precisa de tempo. Nós precisamos parar para refletir sobre essas coisas. Nós precisamos parar para refletir sobre os nossos valores. Porque às vezes a gente está tão corrido com as nossas vidas, puxando para cá, pegando para cá, vai para o trabalho, pega o carro, pega o ônibus, ou trabalho dentro da igreja, né, e corre para um lado e faz, e aconselha, e às vezes nós não paramos para refletir sobre os nossos valores. A gente não para refletir sobre aquilo que é princípio para a gente. A gente não gasta tempo e a gente não ora de forma inteligente, objetiva, sincera, pedindo para que Deus sonde os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau, para que em Cristo a gente possa ter a nossa vida transformada. Meus irmãos, a gente pode ter a maior boa vontade do mundo, mas carne não mata carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E aí, se a gente não tira tempo para isso, nós não conseguimos vencer essa situação. E aí você fala, meu irmão, eu tenho muita atividade. Aí chama, se você é casado, faça igual minha esposa fez comigo. Eu estava com dificuldade de tempo, de organização de tempo. Minha esposa pegou meu celular. Rapaz, eu tenho apito para tudo aqui. Botei no modo avião, porque daqui a pouco apita. Eu tinha dificuldade com o horário. Então, assim, o que fez? Botou 7 horas apita para isso, aí tem um momento devocional, aí tem a hora de levar Pedro, aí tem a atividade física, eu não estou. Tem que botar mais. Eu estou rindo aqui, mas orem por mim, porque essa é uma área que a gente brinca, né? Mas tem a ver com a espiritualidade, e eu tenho pecado nessa área. Ore por mim, meus irmãos. Não devia nem estar rindo. Mas, meus irmãos, tem um conceito, citando Ana de novo, que é psicóloga, né?
Tem algumas pessoas que dizem que um dos conceitos da loucura é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Se você está com dificuldade para se organizar a sua vida com relação ao horário para tudo, né? Disciplina espiritual, de oração. E se você está fazendo as mesmas coisas, não vai dar certo. Nós precisamos nos policiar. Meus irmãos, quantas histórias que a gente escuta de pessoas que têm quedas terríveis, com consequências que são assim, irreversíveis, por causa de negligência na vida de oração e buscar o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Não confiemos na nossa ética. Não confiemos na nossa ética. Mas nós precisamos enfrentar esses momentos críticos de nossas vidas, prostrados diante de Deus, não somente para não tomarmos o caminho da negligência, da irresponsabilidade, do comodismo, mas também para nos rendermos totalmente à vontade de Deus. Para nos rendermos totalmente à vontade do Senhor. O texto que a gente leu disse que os discípulos chegaram onde? No Getsemane. E ali no Getsemane que eles chegaram, Jesus falou que a sua alma estava o quê? Abatida até a morte. Expressão que pode ser traduzida por perturbada, tomada de horror. E a pergunta é, meus irmãos, por que a alma do príncipe da paz foi tomada de horror? Alguém em certo lugar já questionou, será que a alma do príncipe da paz, ela está perturbada porque Judas está se aproximando para entregá-lo para os seus inimigos? Será que a alma de Jesus, ela está tomada de horror porque ele está com o coração tão dolorido, sabendo que seu amigo Pedro vai negá-lo? Será porque ele sabe que o Sinédrio vai condená-lo? Porque Pilatos vai sentenciar ele? Será que a alma dele está tomada de horror porque ele sabe que os inimigos dele vão ridicularizá-lo? Porque os soldados vão crucificá-lo? Tudo isso faz parte do cenário. Meus irmãos, mas por toda a coragem de Jesus, física, intelectual, moral, é absurdo a gente achar que Jesus está com medo dessas coisas. Jesus, ele não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado com essas coisas. Jesus, ele não está com medo da dor. Jesus não está com medo da morte. Jesus, ele fala que o horror da sua alma está relacionado com o cálice. Com o cálice que ele teria que beber. Mas a pergunta é, que cálice é esse? O que nós percebemos é que o cálice do Senhor, ele representa o que de mais duro pode ter. Teve um grande pensador grego chamado Sócrates, que conta a história que Sócrates teria, por sua posição, ele teria sido acusado de renegar todos os deuses que eram cultuados pelos gregos. E ele foi acusado de acabar com a juventude, de perverter a juventude, de influenciar negativamente a juventude. E conta a história que eles pegaram Sócrates e condenaram. Falaram, Sócrates, você vai morrer. E Sócrates tinha a oportunidade de fugir, ou ele tinha a oportunidade de negar tudo aquilo que ele tinha dito. Aí sabe o que ele fez? Ele enfrentou. A história conta que Sócrates pegou um cálice de cicuta, que era um veneno que era tomado na época, e ele pegou esse cálice de cicuta e alegre, tranquilamente, levou para a boca, bebeu. Quando os amigos dele estavam perto, começou a chorar, a ficarem desesperados, ele deu uma bronca nos amigos dele, para que eles fossem fortes. E Platão, quando falou sobre Sócrates, escreveu sobre a vida de Sócrates, falou que Sócrates morreu sem nenhum tipo de pesar, sem nenhum tipo de lamento, sem nenhum tipo de protesto, tranquilamente. E aí um autor chamado Stott pergunta, seria Sócrates mais corajoso do que Jesus? Ou havia em seus cálices venenos diferentes? Ao longo de todo o ministério de Jesus, Jesus falava sobre aquele dia. Desde quando Jesus ele inicia seu ministério, ele fala sobre esse dia. E o dia chega. E no dia que o dia chega, ele pede para ser poupado.
Será que Jesus tinha mudado de opinião? Ou pior, será que Jesus no momento da prova se mostrou um covarde? Com certeza não. Isso que nós acabamos de dizer. Se a gente olha as Escrituras, o cálice tem a ver com o juízo de Deus. O cálice tem a ver com a ira de Deus sendo derramada sobre quem Ele deseja. O que Jesus está falando aqui, o que Jesus está fazendo aqui, é lidando com um cálice que não simbolizava nem dor física, nem aflição mental, mas agonia espiritual de levar os pecados de todo mundo sobre as suas costas. O que Jesus está fazendo aqui é lidando com o cálice, é lidando com a ira de Deus cada vez mais próxima dele. Jesus ele já conseguia visualizar um momento em que ele diria: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ele consegue visualizar a grande onda da ira de Deus prestes a quebrar sobre ele. E diante dessa situação dura, ele faz uma das orações mais profundas das Escrituras. Ele fala: Abba, Pai, tudo te é possível, afaste de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O que Jesus fala é: Senhor, eu sei quão pesado é carregar sobre os meus ombros o castigo que traz a paz a todo mundo. Mas eu me submeto à tua vontade. Cumpre em mim o seu querer. E meus irmãos, olhem para mim. A gente está caminhando para o final e eu queria conversar de forma muito sincera. Como é maravilhoso que Jesus tenha passado por isso. Vamos ser sinceros. Eu e você, como filhos de Deus, quantas vezes nós tentamos adaptar, ajeitar, dar um arrumadinho nos propósitos de Deus para as nossas vidas? Quantas vezes nós tentamos ou pensamos tomar o caminho mais fácil, adaptar os planos de Deus para as nossas vidas? E meus irmãos, por mais que a gente não tenha a coragem que nós deveríamos e queríamos, por mais que a gente não tenha a confiança que nós deveríamos ter e queríamos ter, por mais que a gente não tenha os sentimentos mais nobres que deveriam estar no nosso coração, nós devemos nos submeter à vontade de Deus e pagar o preço de uma entrega total ao Senhor. E devemos pagar o preço até a última moeda. Meus irmãos, nós não podemos viver a nossa vida buscando simplesmente uma vida emocionalmente tranquila, financeiramente estável, socialmente segura, e adaptando isso aos propósitos de Deus. No relacionamento de Jesus nas Escrituras, com todos aqueles que ele caminhou, quando mostra Jesus se relacionando mais com a pessoa, sempre havia uma orientação de perda. Sempre havia uma orientação para que alguém deixasse algo. Se o nosso discipulado com Jesus não implica sacrifícios profundos, a gente não tem entendido o nosso discipulado. Se no nosso caminhar com Jesus, se no nosso discipulado com Jesus, não tem no nosso sentimento, no nosso coração, a necessidade de grandes sacrifícios, de grandes perdas, é porque não temos entendido aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Não estou falando de sacrifício tolo. Sabe por quê? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é fazendo estrada o tempo todo, estradas mais tranquilas. Mas eu queria nesse momento me dirigir a você, que olha para a sua vida nessa noite e que percebe que a sua vida está mais parecida com a dos discípulos do que com a de Jesus nessa história. Você ouviu essa mensagem e está falando assim: olha, minha vida está mais parecida com os discípulos. Eu tenho sido mais irresponsável. Eu tenho sido mais negligente na oração. Eu não tenho sido
tão dedicado a abrir mão da forma como Jesus queria que eu abrisse. Eu não tenho tido a mesma postura de Jesus de falar, faze a tua vontade e não a minha. E se é assim que está a sua vida, eu quero dizer que tem graça. Eu quero dizer que tem graça para a sua vida, sabe por quê? Esses 3 discípulos que tiveram dificuldade de separar 1 hora para orar, o que aconteceu na vida deles? O que a graça fez na vida deles? Se você olha o início do livro do Apocalipse, disse João, eu, João, companheiro vosso, na tribulação, achei-me na ilha chamada Patmos, uma colônia penal para as pessoas que eram perigosas à boa ordem. Um homem velho, um senhor, que por causa do serviço ao Senhor, por causa do zelo à palavra, por causa do amor ao Senhor, foi exilado. Foi para o exílio. Aquele que não queria dar 1 hora, deu a sua vida no exílio. O que aconteceu com Tiago? Tiago teve dificuldade de orar 1 hora, mas a graça de Deus, ela foi abundante na vida de Tiago. E o que aconteceu com Tiago? Se você olhar em Atos capítulo 12, conta que por conta de viver a sua vocação de forma tão profunda, Herodes mandou decapitar Tiago. Ele não deu 1 hora, mas depois deu a cabeça. E o que aconteceu com Pedro? Jesus pega Pedro, uma pessoa difícil como você. Jesus pega Pedro, uma pessoa difícil como eu. Sabe essa gente difícil? Sabe, pensa numa pessoa difícil. Mais difícil que você ainda, que você é uma pessoa difícil. Você é uma pessoa muito difícil. Eu sou uma pessoa muito difícil. Jesus pega uma pessoa muito difícil como você é muito difícil, sabe o que ele faz? Ele enche de amor. E Pedro passou 3 anos recebendo amor do Senhor, amor, encorajamento, aconselhamento, orientação, amor. Acolheu, ninguém queria, é o bruto, é o complicado, vem cá, fica comigo. Aí sabe o que acontece? 3 anos de amor. De repente ele fala assim, não conheço, eu não conheço esse cara. E nós fazemos isso diariamente. Nós negamos de outras formas, mas nós negamos quando nós inclinamos o nosso coração para aquilo que nós sabemos de forma muito clara que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós negamos o Senhor quando nós fingimos que não entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós negamos o Senhor quando nós ignoramos, quando nós vivemos uma vida religiosa e não uma vida de busca ao Senhor, de dependência a Ele. Nós negamos. Mas aí veio a graça de Deus sobre Pedro. E conta a história que Pedro foi pego em Roma. E quando pegaram Pedro para crucificar, teria Pedro dito, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser morto, assim como meu mestre. Aquele que não conseguia dar 1 hora, ele deu a sua vida, porque tinha graça para a vida dele. Meus irmãos, tem graça para todos nós nessa noite. Não é graça barata, não é assim, é porque Deus me ama, a graça é mediante arrependimento. Você está satisfeito com a sua vida de religiosidade? Você está satisfeito com a sua vida de apatia? Você está satisfeito com a sua vida de ser senhor dela? De tomar as decisões, de não se sacrificar? Se você não está satisfeito, e há desejo no coração de mudança, você pode testemunhar até nesse púlpito aqui, daqui a algum tempo, daquilo que Deus fez em suas vidas. Porque Ele é poderoso e gracioso. Isso é possível porque Jesus enfrentou o Getsêmani, porque Ele enfrentou a Vila Dolorosa, porque Ele enfrentou o escárnio, porque Ele enfrentou a cruz, porque Ele enfrentou a ira sobre as costas dele. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E nós temos hoje a oportunidade de sermos mais parecidos com Ele por causa do seu sangue. Eu queria nesse momento que você curvasse a sua cabeça.
E que fosse sincero com você mesmo. Seja sincero. A negligência, a irresponsabilidade com a vida de oração, a falta de prioridade na vida de oração, a frieza espiritual, há no seu coração, há no meu coração, o desejo de fazer a sua vontade, o que te alegra, o que o seu coração deseja, ou fazer a vontade de Deus. Já foi dito que o cristão é ou deveria ser como frágil vela, que enquanto se consome, que enquanto se desgasta, ele oferece luz para as pessoas. Não tome o caminho da autopreservação. Deixe que o grão de trigo morra, para que possa frutificar, para que possa produzir. Não tem ministério sem morte, não tem vida cristã sem morte. Quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, dia após dia. Tem que tomar a sua cruz. Mas não é uma morte fúnebre, é a morte que traz alegria. Porque no reino é tudo diferente. A morte traz vida. E quando a gente tenta preservar ao que é do nosso coração, é morte para as nossas vidas. Agarremos no Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, reconhecendo que somos falhos. Reconhecemos que, por vezes, nós confiamos muito na força do nosso braço. Confiamos na nossa inteligência, confiamos na nossa influência, confiamos, meu Pai, em tantas coisas que nada mais são que palha diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Que não venhamos experimentar o Seu castigo, a Sua fúria, para entendermos que sem Ti nada podemos fazer, Deus. Que o Senhor nos dê a consciência diária, Deus, que nós somos dependentes de Ti, Deus. Nos ajude, meu Pai, aqueles que estão com dificuldade, meu Pai, que não querem abrir mão de algo, de um trabalho, de uma pessoa, de uma ideia, de um prazer, de um local, de uma geografia, de algum valor. Todos aqueles que estão com alguma dificuldade para soltar o que deve ser soltado, Deus, dê graça, mostre, meu Pai, que não há nada que seja mais precioso que o Senhor. Mostre-nos, Deus, que buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Sua justiça é a certeza de que receberemos todas as outras coisas que nos forem necessárias, Deus. Nos dê a certeza, Deus, que o Senhor é o nosso pastor e que isso nos basta. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.